porque todos nosotros vamos a morir algún día. Esa es la única seguridad. La única seguridad es que ese cuerpo va a finiquitar. Provavelmente tenemos muchas vidas, provavelmente tenemos una alma, un espíritu que va a desencarnar, pero essa existência com esse corpo, a realidade é que vamos morrer em algum momento. E todos os dias estamos nos aproximando a isso. E de alguma maneira, nós ou deixamos isso de lado, ou não consideramos isso, ou não meditamos em relação a isso, ou não queremos aceitar isso de uma maneira como objetiva, digamos assim. Então, vou les compartilhar aqui pantalla para que nós comecemos. Quem quiser apontar, chévere, apunte. Vamos aqui abrir aqui para compartilhar. Estão vendo a tela, a pantalla? Estão vendo Sí, a ahí se... pantalla? Sí, señor. Sí. Entonces ahí tenemos el logo del Tao del Tiempo, la pantallita del Tao del Tiempo. Entonces, aquí me escribieron también, segundo Mari Reyes, y chévere que sea una live bem interativa, para que podamos charlar, né? Aproveitando que estamos em Zoom, porque normalmente quando hacemos lives em Instagram, obviamente não há interação, ou só por chat. Pero entonces, chévere que podamos interactuar bastante e vocês fazerem perguntas também, aproveitem, vão haver espaços para perguntas também, eu vou entregar um marco teórico também, algumas informações muito interessantes, então, vamos adelante. A primeira reflexão importante, né, que foi a pergunta que eu fiz para vocês, é: para que eu estou aqui? E essa pergunta pode ter vários níveis. ¿Para que eu estou na vida? ¿Para que eu estou nesse momento encarnado? ¿Para que eu estou? Ou seja, ¿para que eu estou hoje aqui? Certo? Então, eu sou um despertador também. O sea, Gundor é um coach, então os coaches muitas vezes são despertadores. Estão fazendo perguntas poderosas para generar respostas poderosas. Então, uma pergunta muito poderosa é ¿para quê? O para quê sempre nos leva a focalizar o sentido de vida. ¿Para quê hago isso? ¿Para quê hago aquello? Então, o para quê é muito diferente do porquê. Porque o porquê é mais racional, o porquê te leva para a mente, e o para quê te leva para o coração. Então, como eu estava falando para vocês, né, um pouquinho da história do Tao del Tiempo, todo esse projeto nasceu, digamos assim, em uma observação, né, de las polaridades, né. Eu me acordo que quando eu era estudante, no ano 91, mais ou menos, eu leí um livro de Osho que falava sobre um exercício de uno llevar a los extremos. E com meu irmão, nós nos pusimos de acordo e levamos nosso apartamento onde vivíamos juntos, allá que estamos na universidade, vivíamos só os dois, ao extremo de desordem. Nós exploramos o máximo desordem possível. Ou seja, desorganizamos todo ao máximo durante uma semana. E logo, durante a outra semana, organizamos ao máximo. Todo impecável, todo perfeito. Foi uma experiência muito interessante, muito interessante. Essa experiência como me abriu a mente sobre vários aspectos e me trajo, digamos assim, várias técnicas para o desenvolvimento do Tao del Tiempo. Outra coisa interessante dentro desse aspecto são os momentos de vida. Houveram muitos momentos dentro de minha vida e o tema da organização de los espaços, né, iam e volviam. Ou seja, por exemplo, eu hice um curso de Feng Shui, na formação em Feng Shui, explorei Feng Shui. Por outro momento, hice uma formação de personal home.
Então, explorei o personal home. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre essas tendências. Então, comecei a explorar isso e ver que havia uma relação direta com a mente, ou seja, o espaço físico, ou seja, o espaço onde eu estava, como eu ordenava, como hacía. Então, bem-vindos, todos estão entrando outras personitas acá, chévere, super bem-vindos. Então, el Tao del Tiempo, estão entrando outras pessoas, vamos abrir aqui a sala. O Tao del Tiempo, então, nasceu através de uma série de experiências. E como eu les comentei no início, o objetivo era criar algo que fora muito intuitivo, muito adaptável à individualidade de cada um. E nada mais assertivo com isso do que a enseñanza de Lao Tse. O sea, Lao Tse foi um dos precursores mais importantes del Tao, o sea, que enseñó a doutrina del Tao a través do livro Tao Te Ching. E o Tao é muito orgânico, o Tao é muito tântrico, ou seja, ele flui com as pessoas. Então, há muitos preceitos, muitas afirmações del Tao que nos ajudam a conectar com nossa fluidez. Por isso que foi uma das inspirações para desenvolver esse projeto. Outra coisa importante é a individualidade associada ao biorritmo, né? Estou contando, digamos assim, um marco general para que depois nós entremos no tema mais exatamente da organização dos espaços. Então, a individualidade associada ao biorritmo é algo muito interessante. Todos nós temos um ritmo personal. E esse ritmo está associado com a natureza tua. Então, descobrir esse ritmo é muito importante. Para descobrir esse ritmo, é muito importante recuperar o nível energético, porque todo é uma questão de energia. Se nossa energia está alta, estamos felizes. Se nossa energia está alta, temos claridade mental. Se nossa energia está alta, temos resultados. Ou seja, realmente a energia manda muito. Se nós temos um nível energético adequado, as coisas fluem. É como se houvesse uma sincronia. Se conecta com uma sincronia. E o espaço físico tem uma relação direta com essa claridade mental. Tem uma relação direta com a organização do tempo. Então, que é o tema de hoje que nós vamos explorar claramente. O Tao del Tempo também tem uma coisa muito interessante, a metodologia, que é aprender a cerrar ciclos, a eliminar as coisas pendentes. Observamos que isso, de alguma maneira, genera em tu mente um espaço, genera ruído, ou seja, as coisas pendentes, e te barram em nível energético. Isso se quedou em evidência e entramos em profundidade quando estudamos a Gestalt. A Gestalt é um ramo da psicologia que foi introduzido no Ocidente por Peirce. Peirce foi um alemão que estudou, digamos assim, profundamente a mente humana, mas ele foi no Oriente, aprendeu budismo, e ele desenvolveu um ramo da psicologia que é a Gestalt. E a Gestalt tem muitas coisas interessantes sobre como cerrar ciclos. Ou seja, por isso, da Gestalt, utilizamos muitas ferramentas associadas com isso. Que chévere, bem-vinda aí, Cristina. Acabou de entrar Cristina. Escrevam seus nomes também no chat e a cidade onde estão, por favor. John Álvares também entrou. Bem-vindos todos. Estamos aqui já em desenvolvimento com a entrega de hoje. Outro elemento interessante do Tao del Tempo é compreender a importância de generar hábitos saudáveis. Uma das
fuentes que nosotros trabajamos también es Marie Kondo. Marie Kondo es una japonesa y vamos a hablar bastante hoy sobre Marie Kondo. Y ela habla mucho sobre generar hábitos saludables. Isso, escrevam aí no chat seu nome, de onde estão, John Jairo de Medellín. Que chévere, John Jairo, vê-lo novamente. E outra coisa interessante dentro del tal del tempo é el equilíbrio de las áreas de la vida. Ou seja, nós não somos seres solo de trabalho, não somos seres solos de relação, não somos seres solos de aprendizagem, não somos seres solos de espirituales. Somos todo. O sea, então, a vida deve ter um equilíbrio, o sea, entre el mundo profesional, el mundo personal, la parte emocional, la parte mental, la espiritual. Entonces, esse equilíbrio é muito importante, por isso que el yin e yang estão sempre equilibrados em proporções equilibradas. E dentro del Tao vamos trabalhar muito o tema de eliminar as estratégias ou estratégias para eliminar os procrastinadores. Os procrastinadores são os ladrões de tempo, ou seja, são os malos hábitos que nos fazem procrastinar as coisas importantes em nossa vida. Então, esse é um elemento super interessante. Provavelmente na próxima conferência vamos entregar para vocês para que vocês possam conhecer também. O tal del tempo termina com o tema das agendas criativas personalizadas. Então, é muito bonito as agendas criativas personalizadas. Isso nos ajuda digamos assim, a conectar com o tempo de uma maneira muito especial. E compreender, digamos assim, a importância do projeto de vida, ou seja, como projetar as prioridades essenciais de minha vida. Isso que Luiz estava falando de, bueno, eu sinto que estou perdendo tempo de alguma maneira, certo? Pero então, quais são minhas prioridades essenciais? Quais são as prioridades do alma? Quais são minhas prioridades do alma? Porque muitas vezes estamos enredados em lo sobreviver ou enredados em situações de relações. Ou seja, e a vida vai passando, né? E quando chega, como eu estava falando no início, e quando chega o final da vida, vem a reflexão, bueno, que passou? Que passou aqui, certo? Então, é muito importante esse ritmo pausa associado com o projeto de vida. Muito bem, então, vou fazer uma pergunta muito poderosa para vocês e quero que vocês contestem com muita honestidade. Como vocês se sentem quando veem essa foto? Como se sentem? Podem escrever no chat, por favor. Como se sentem? Que sensação te traz? Aura puso estressa, el Ignacio puso se sente horrible. Como te sentes? Que sensação te traz? Angústia, Se siente agobio, ¿no? agóvio. Isso, Carlos, agóvio. Uhum. Como uma pesadez, suciedade, carga, sem oxígeno. La persona que é COH13017, quem é? Como se chama? Tem uma pessoa aqui que tem no perfil de Zoom. Você pode escrever o nome para que podamos interactuar-nos. Hola, soy Marcelene. ¿Cómo estás? Ah, que mais, Marcelene? Como le va? Muy Que, bien, ¿y tú? que alegria vê-la. Somente Igual, vê-la. gracias. Que Igual, chévere. Aqui já cambiei tu nome aqui. Que buena onda vê-la. Bem-vinda. gracias. Listo. Então, agora vamos cambiar de foto. Quando vocês miram essa foto, o que sentem?
Armonía. Marcelene puso armonía, Aura puso calma, armonía. Plenitud, equilibrio, agrado. Eso, ¿qué más? Vamos a cambiar de foto ahora, vamos a poner otra. Esa foto. ¿Qué sensación nos transmite? Eso. Y carga. Uhum. E essa foto, que sensação transmite? Disfrute, alegria, movimento. Graças, Olguita. Chévere. Então, foi hecho um estudo por Discovery Home Help em Reino Unido e relacionado com a ordem e o desordem. E no grupo A, que foi o grupo azul, aqui estamos vendo os resultados. São mais de 2.000 mulheres entre 18 a 80 anos. O grupo A diz que o desordem e o sucio generam estresse e a organização proporciona um sentimento de controle sobre suas vidas. O grupo B, 37%, sentem deprimidas com a desorganização da casa e tentam manter a organização o máximo possível. E apenas 4% miram que a organização é uma perda de tempo ou não se importa com o desordem. Então, não necessitamos ir lejos para compreender que o tema do desordem do ambiente está intimamente conectado com nosso campo mental, com nossa capacidade de ver o mundo também. E isso muitas vezes genera distúrbios emocionais. Por isso, como por exemplo, a perda de autoestima, irritação, frustração, estresse. Então, é muito importante considerarmos e termos em conta isso para que podamos trabalhar para encontrar uma forma que tenhamos uma harmonia dentro do espaço. Ou seja, claro que o espaço ou a ordem é um conceito personal, pero existe, digamos assim, uma harmonia que é importante lograr dentro dessa ordem, né? Então, quando tu pones tu casa em ordem, tu ordena tus assuntos e tu passado. Isso é algo muito interessante. Isso quem falou essa frase foi Marie Kondo. Marie Kondo é uma japonesa que criou o método Kumari. O método Kumari é um método de ordenar a casa. Incluso há várias séries, ou seja, há vários capítulos de uma série em Netflix de Marie Kondo. E, bueno, ela mostra aí como ela trabalha allá em Estados Unidos e, bueno, os norte-americanos têm outro nível de acumulação, né? Ou seja, superior, incluso a los que uno vê acá. Então, o Feng Shui também habla sobre isso. O Feng Shui também habla que se nós logramos uma harmonia em la casa, o Feng Shui é uma filosofia oriental, né? Podemos considerar incluso uma filosofia. São uma série de técnicas que nos ajudam a harmonizar o ambiente e compreender que cada zona da casa traz um aspecto nosso. Ou seja, nós estamos conectados com o espaço de alguma maneira.
Entonces tiene la zona de las relaciones, la zona de la fama, la zona de la prosperidad, la zona de los benefactores, en fin. Hay 8 zonas, 9 zonas. Entonces es chévere también conocer el Feng Shui. Pero lo importante es eso, es tener la conciencia que si nosotros tenemos la casa en orden, nosotros ordenamos nuestros asuntos y nuestro pasado. O sea, por eso que una de las técnicas que hacemos cuando hacemos el maratón tal del tiempo, son 21 días de organización de la casa, es pedir permiso para los guardianes del espacio. O sea, los ancestros, las culturas ancestrales hablaban que cada lugar tiene un guardián. Y es muy interesante, Marie Kondo, ela cuando va a hacer su trabajo de organización, reorganización de los espacios, ela hace como una especie de permiso, ela hace como una especie de oración, digamos así, para entrar. Entonces es muy bonito eso, muy interesante. Outro conceito importante é que dessa forma, né, o sea, ordenando tu hogar, tu puedes ver com mais claridade o que necessitas e deves fazer em tu vida. Por isso que dentro da metodologia tal del tempo, eu sempre começo com o espaço físico, porque se tu ordenas o espaço físico e ordenas e cierras as coisas pendentes que tienes, tu mente naturalmente se queda clara, tu mente se queda limpia. Por isso que é importante nós aprendemos a cerrar ciclos. E muitas vezes é difícil enfrentarmos as coisas que temos que enfrentar, ou solucionar temas, ou limpiar coisas emocionais, ou cerrar ciclos emocionais. Todo isso, de alguma maneira, consome um espaço dentro de nós. E nós não evaluamos esse peso, digamos assim. É como um processador de um computador lleno, é um computador lleno de pestañas assim abertas, lleno de programas abertos. Então, é importante que nós cerremos programas. A mente é assim, é como um computador lleno de ventanas abertas. Outra coisa importante é a organização é um tema mental, principalmente, não simplesmente de ubicação e mantenimento. O sea, isso é fundamental. O sea, o principal de la organización del tiempo, del espacio, viene de la mente, pero es de doble vía. Entonces, si nosotros organizamos el espacio, también vamos a tener claridad de la mente. Pero todo es una cuestión de cambio de paradigmas, cambio de funcionamiento desde lo mental. ¿Cómo vamos? ¿Estamos escuchando bien? ¿Cómo vamos, Aura, Olga? Sí, ¿Todo Gundor, bien? se escucha muy bien, gracias. Mari, ¿estamos bien? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Como dijo el borracho atravesando la calle. Sí, muy bien. Una pregunta, Gundor. Hablaste ahorita de una oración que se dice, ¿la tienes? Lo de los guardianes de los lugares o de las casas, eso es muy cierto, que hay que pedir permiso. Pero yo no conozco cómo pedir permiso. No, eso... Yo nada más. Ok. No hay un formato así, es desde el corazón, hacer una oración desde el corazón. Eso es como pedir el permiso, ¿no? Por ejemplo, cuando tú entras na naturaleza, quando tu entras na casa de alguém, tu pides permisso, certo? Quando tu vas entrar na natureza, por exemplo, vai entrar num bosque, tu deves pedir permisso, porque tu não está... Aí está lleno de seres invisíveis que tu não vês. E os lugares Sí. também têm sus elementales, sus seres, né? Puede Sí, hablar, esto Mari. lo aprendí en Chanticay, en la meditación, y ahorita que lo mencionaste, yo nada más así digo, ¿verdad? Pido permiso para entrar a este lugar, pues a los guardianes de este espacio y ya, o sea, honro este lugar y pido permiso para entrar, pero no sé si haya algo en específico, pero si es así, pues entonces estoy bien.
creo. Aí la Maricondo, por ejemplo, ela se pone en posición de rodillas, hace como una especie de prostración, ¿no? Pero yo, dentro de mi experiencia, lo que yo hago es desde el corazón, ¿no? O sea, y también honrar, agradecer, ¿no? Esses guardianes de cada espacio. Entonces, eso nos ayuda muchísimo a avanzar dentro de esa organización. Bueno, hay varios desafíos que tenemos para lograr eso, ¿no? Porque muchas veces decimos, no, Gundo, pero es fácil decir, pero yo organizo todo y en una semana ya está desbarajado, ¿eh? Entonces, hay varios desafíos. Uno es mantener la disciplina, ¿eh? Mantener la disciplina sobre los lugares que tú elegiste para cada cosa. Incluso hay un dicho que dice, un lugar para cada cosa, una cosa en su lugar, cada cosa en su lugar. Entonces, es como ubicar y sentir el lugar de cada cosa y mantener ese lugar, esa cosa en ese lugar, ¿eh? ¿Cuántas veces hemos perdido tiempo buscando algo, digamos así, que no sabemos dónde está, ¿cierto? Eso muchas veces es por inconsciencia, muchas veces por falta de metodología, y todo eso nos lleva a una falta de orden mental también. Otro desafío muchas veces es la convivencia, ¿no? O sea, às vezes nosotros tenemos un cierto manejo de orden, pero vivimos con personas que no consideran eso. Entonces, tú demoras más tiempo ordenando que desordenando, ¿cierto? Entonces, ahí hay un tema muy interesante que es aprender también a soltar, aprender a compreender que existe, digamos, várias gestalts, vários modelos, né? Entre uma pessoa e outra, e nós vamos hasta um certo ponto, digamos assim. Claro que há uma interação entre nós, pero é muito importante tu cuidar de tus assuntos, digamos assim. Obviamente, é importante fazer acordos também com as pessoas que tu convive. Então, buscar negociar, fazer acordos, dividir tarefas, né? E que as áreas comuns estejam o máximo harmônico possível. Pero esses são desafios que muitas vezes têm. A Aura puso aqui, ou quando são acumuladores. Sim, às vezes há pessoas que têm essa tendência muito forte, né? Chévere que essas pessoas mirassem a série Minimalistas, os Minimalistas. Essa é outra série que les recomendo, que há em Netflix, e é muito interessante os minimalistas, né? Porque nos traem um conceito de anti-acumuladores. Então, e é muito bueno uno andar liviano em la vida. Isso ajuda muito. Ajuda muito. Não estar aí com essa tendência acumulativa. E isso repercute diretamente com a claridade mental. Outra coisa é o manter o ordem, manter o lugar de cada coisa. Por isso, a metodologia de organização é uma metodologia. E uno deve aprender a metodologia a ser bem hecho uma vez de raiz. E normalmente, quando uno hace bem hecho de uma vez de raiz, uno já soluciona o tema e já transcende o tema. Por isso, há várias metodologias de uno reorganizar a casa e mantê-la, né? Sempre buscando que seja funcional, né? Um dos desafios muitas vezes é manter a ordem de uma maneira funcional. Nós podemos como ser práticos dentro de se manter a ordem, sem estar aí sofrendo com o tema, né? As principais tendências que observamos nos dias de hoje, né? Incluso eu utilizo no maratón Tal del Tiempo, no maratón de 21 dias, o desafio 21 dias, é el Feng Shui. O Feng Shui é algo bem interessante porque
O Feng Shui nos enseña a armonizar as áreas da casa e estabilizar essa energia, observar se há lençóis de água dentro da casa, porque se tu te acuestas sobre um lençol de água, tu nunca recupera tu nível de energia. É como se algo te jalara. E existe também as linhas de Hammer, que são linhas que foram estudadas, que passam por todo o planeta, e com varetas de cobre uno pode descobrir. Se uno dorme, por exemplo, sobre essas linhas, pode generar câncer a largo prazo, por exemplo. Então, é muito interessante isso, porque são eletromagnetismo do planeta. Outra coisa interessante é o personal home. O personal home são técnicas, práticas para organizar a casa, os organizadores. Então, Marie Kondo trabalha o personal home. Ela quase não toca Feng Shui. Ela trabalha mais o personal home. São os organizadores personais de como tu organizar funcionalmente a casa, mas não só a casa, a mente. E aí entra o método Kumari também, que é o método de Marie Kondo. Então, que trabalha, digamos assim, uma metodologia de todo ou nada. O método Kumari tem uma metodologia assim, de todo ou nada. Ou seja, por exemplo, saca toda tu roupa e põe em cima da cama. Toda. E começa a separar la que tu não usa, la que tu considera que pode donar, la que está dañada, la que está sucia. Normalmente, la sucia, caso não há, pero bueno, voy a ver. Uma vez que tu separa todo isso, tu começa a reorganizar harmonicamente por colores, por organizadores, hay una estrategia para tu organizar la ropa para que tú puedas recuperarla fácil, que es una manera de doblar diferente, pero es del todo o nada. Entonces, o tú organiza tu ropa de una vez, que puede ser una montonera do tamaño del techo. O sea, allá en Netflix es muy interesante que tiene un capítulo que ela llega na casa de uma persona, literal, tem uma pila de roupa que vai da cama até o techo. Ou seja, é uma coisa assim absurda. Uno diz, uau, é incrível. Pero entonces, é um método, el todo ou nada. E outra tendência que utilizamos muito dentro dessa parte de la organização do tempo é a Gestalt. A Gestalt como eu falei antes, né, esse ramo da psicologia que trabalha a figura fundo, a conexão da mente com as coisas que despertam interesse na vida, as coisas pendentes. Então, é muito importante uno aprender a cerrar ciclos e eliminar coisas pendentes, porque isso vai ajudar a ter uma claridade mental tremenda. Então, há 4 passos importantes para lograr, digamos assim, essa harmonia no espaço, compreendendo que essa harmonia no espaço vai te trazer a claridade mental que necessitas para a organização do tempo. Claro que isso é uma parte, não? Por isso que eu digo que na metodologia tem várias partes. Uma delas é a organização do espaço. Mas se nós começamos com o espaço, aprendemos a sacar o que não serve, ou que não usamos mais, arreglar as coisas dañadas. Por exemplo, no Feng Shui habla que se tu tens algo dañado na casa, tu tens energia cha acumulada. Ou seja, existe o chi e existe o cha. Ou seja, o chi é a energia fluida. O cha é a energia bloqueada. Então, se há fuga de água, se há coisas dañadas em tu casa, tu tens cha. Se há roupas que tu não usa há meses, anos, tens cha aí. Essa roupa tem uma energia estagnada, digamos assim, bloqueada. Então, é muito importante arreglar isso, solucionar isso. Então, os 4 passos são, primeiro, a decisão de querer fazer algo diferente. Então, a decisão é, eu vou, sim ou sim, reordenar minha casa,
construir um modelo diferente. Para isso, é muito importante tu ter uma metodologia, porque muitas vezes uno diz assim, não, a organização é algo intrínseco, não necessita aprender a organizar. E esse é um erro muito frequente. Muita gente pensa que não, isso não há necessidade de fazer um curso para aprender a organizar. Errado. É muito importante aprender a organizar com metodologias. Então, isso vai te ajudar a compreender mais tu mente também. Então, integraram a metodologia, utilizaram a metodologia, compreender que a mente está integrada com o espaço e tu, liberando o espaço, tu vas aclarar a mente, naturalmente. O sea, o simples hecho de tu limpiar o espaço, tu já vai sentir que a mente já descansou, já limpiou, entende? E, então, seguramente cada um de vocês já sentiu isso, já provou isso. Com as fotos, nós evidenciamos isso. Então, e para lograr isso, é muito importante um processo sistemático onde tu deves ordenar, meditar e manter. Por que meditar? Meditar te ajuda a manter-te no centro e começar a auto-observar-te para perceber coisas, porque o externo é uma foto de tu inconsciente também. Então, quando tu guarda uma roupa, algo em ti está liberando. Por isso que muitas vezes, quando uno trabalha na casa, ordenando, uno se queda cansadíssimo. Já perceberam isso? Uno, quando vai ordenar, digamos, papeles ou coisas assim, uno se queda com nível energético super baixo, porque muitas vezes tu estás movendo com tu inconsciente quando estás trabalhando na casa. Então, existe também leitura da casa, ou seja, uno pode chegar e ler. Ou seja, uma das habilidades que eu aprendi na vida também é leitura de manos. Eu hago leitura de manos. Pero há muitos tipos de leitura, ou seja, uno pode ler a casa e eu falar de ti, ou seja, eu ver a casa, eu posso falar de ti. Ou leitura de, por exemplo, eu hago um dibujo na arena e eu chego e leio o dibujo na arena. Ou seja, há muitas formas de percebemos o autoconhecimento nosso através de diferentes técnicas. Então, o meditar te leva à autoobservação, te leva à percepção. Então, na metodologia de sacar coisas, de ordenar, deve estar conectado com a meditação, porque daí vai te levar a uma compreensão mais profunda de que está passando dentro de ti. E dessa forma, tu vas aclarar muito mais coisas de tu vida. Às vezes, algo que tu tens desordenado é algum tema que tu não queres enfrentar em tu vida. É algum tema que has deixado de lado. Muitas vezes há um quartico na casa lleno de coisas. Esse quartico simboliza algo em ti. O que é o quartico para ti? Entende? Então, isso é muito importante entender. Ou seja, existe algo no externo que te representa. Então, por isso que é importante esse exercício contínuo de autoobservação, para que tu puedas perceber que és. Então, haga esse exercício hoje à noite. Observa tu casa, observa as coisas que estão desordenadas, né? E pergunta para ti mesmo: o que simboliza isso em minha vida? O que pode estar dizendo isso em minha vida? E escreve o que saiga aí. Sim? Não rusga, não critica, você não interpreta, simplesmente observa. E escreve o que te vem na mente. Provavelmente vai vir algo pendente que tu has postergado. Provavelmente. Algo que não queres enfrentar. Muito bem. Então, espaço para perguntas. Quem lhe gostaria de perguntar algo?
espacio para preguntas. Gundor, si en un Dale. momento dado tengo, por decir, lo que me venga a la mente, o sea, me hago la pregunta de algo que tengo ahí que no he terminado de desalojar, por decirlo así, que he dejado ahí, lo que me venga a la mente esa es la razón por la que lo Exacto. tengo ahí. Pero respira profundo, toma un tiempo, digamos Ajá. assim, te harmoniza, né? Te centra um pouco. E luego hace a pergunta, o que simboliza esse desordem para minha vida? O sea, o que está me mostrando esse desordem em minha vida? O que eu não quero ver? E a primeira coisa que vem em tu mente, tu apuntas. A primeira coisa que vem em tu mente, tu apunta. Então, haga esse exercício e depois me escrevam. É algo bem profundo, é algo bem hermoso. Gracias, Gundo. Com gusto. Gundor, buenas noches. A Buenas todos, buenas noches, noches. Ignacio. Soy Ignacio, estoy en Bogotá, Colombia. Chévere. Gundor, una pregunta. Cuando eventualmente una persona, digamos, vive en un sitio, un apartamento o una casa, y sin ser, digamos, vamos más a un apartamento, y sin ser la persona acumuladora, realmente o sea, tiene ya como muchas cosas, pero las tiene hasta cierto punto ya como arrumadas, como que ya no cabe. Ahí, ¿qué pasa? Ou seja, tem um espaço que, digamos assim, é demasiado pequeno, aún não Sí, sendo exacto, acumulador. exacto, correcto. Uhum. Habría que hacer un ejercicio muy sincero, ¿no? Provavelmente ela tem algo mais do que necessita. Por exemplo, os minimalistas trabalham um conceito muito interessante, não? Por exemplo, os minimalistas vivem em uma habitação chiquitica, digamos assim, ou uma casa de 2 peças, e logram como harmonizar todo de uma maneira tranquila, digamos assim. Então, eu recomendaria para essa pessoa, primeiro, um exercício assim como de percepção, de buscar observar lo essencial, ¿no? Provavelmente há algo de acúmulo, pero outra coisa mais funcional que poderia ser executada aí também é buscar elementos para reorganizar o que há, digamos. Então, depois de fazer, digamos, um trabalho de purificação, de donar e de liberar lo que de alguma maneira está aí, eu recomendaria uma análise desde a parte funcional, ou seja, observar organizadores, observar closets, observar lockets, ou seja, o que se poderia replantear, digamos assim, dentro do espaço para otimizar a funcionalidade, digamos assim. Então, essas duas coisas eu recomendaria. Obviamente, uno tem que ir no lugar, né? Tem que sentir a energia também. E há vários fatores aí, né? Eu começaria por essas duas coisas. Não sei se te aclarou, Inácio. Pues sí, lo que pasa es que ya el personaje soy yo. Ya, ya hice esa tarea. Sí, realmente acá en la casa, normalmente sí, cada 6 meses, máximo cada año, de verdad lo que vemos que no funciona, no funciona y va saliendo y va saliendo. Chévere. Pero pues ya en ese momento lo único que me queda como de pensar es en un apartamento más grande. Poderia ser. Aí, quantas pessoas vivem aí, Inácio? 4. 4 pessoas, já cada um com suas coisas, já é uma quantidade importante. Sim, provavelmente o que necessitas é um lugar com mais espaço e já. Pero de pronto seria chévere aí tu aproveitar o maratón de 21 dias que vamos fazer, porque o maratón ele vai trabalhar aí
Ahora más tarde, ahora dentro de un ratito ya vamos a hablar del maratón. Vamos a trabajar mucho la parte de la introspección, autoobservación, meditación. Entonces puede ser que descubras algunas cosas ahí interesantes para liberar y puede haber algo que no estás considerando ahí de pronto. Perfecto. Ok, Luis aquí gracias. levantó la mano también, Luis. Dale. Gracias. Primero un comentario. Nunca había visto la correlación entre el tiempo y el espacio, ¿sí? Gracias a eso que nos has explicado, puedo afirmar que sin orden no hay tiempo. La pregunta es, ¿cómo mantener? Porque listo, se hace el ejercicio, o sea, qué elementos crees tú que son vitales para que tú logres hacer de esto ya una forma de vida, una forma de orden, así diría yo? Sí. Normalmente la transformación puede ser tan profunda como tú quieras, ¿no? O sea, como el tema es más na mente do que na parte funcional em si, se tu haces um processo intenso e te dedica, digamos assim, um tempo a generar essa transformação del patrão de la mente, tu vas lograr mantenerlo com a metodologia adequada. E dentro das metodologias adequadas, uma das coisas essenciais é que tu sintas prazer dentro de lo que tu construísse, ou seja, que tu te sintas como feliz com essa nova realidade que tu construísse. Então, eu poderia te sugerir isso, Luiz. Igual, te recomiendo también el maratón, porque el maratón es una metodología que nosotros todos los días entregamos una pequeña tarea con una meditación y con una afirmación para ir reprogramando el subconsciente. Entonces, con eso va generando una transformación a nivel de subconsciente también. Entonces, eso va ayudando con el tema de la organización de la mente. Pero, pero sí, es un proceso, o sea, pero la contundencia de lo mantener pasa por ahí, con la capacidad nuestra de cambiar la mente, porque, y obviamente dejar el trabajo de una manera tan bonita que queramos mantenerlo. Pero yo he visto que às vezes os estados emocionais de um oscilam e às vezes o lugar também oscila. Pode haver pequenas oscilações, digamos assim. Então, há que também ser respeitoso com uno, não? Ou seja, se uno quer, não, que quero me desordenar, desordena também. O sea, não há nenhum problema, não é um pecado, entende? Para não entrar no modelo psicorrígido também. Isso é importante. Aqui a Aura escreveu, é um tema porque não é só nossa mente, sino que a de los outros que vivimos, esses apegos. Esse é o que eu falei, um dos desafios são os outros, né? Isso, quando uno vive com outras pessoas, é, pero uno começa com uno, ou seja, eu he observado algo muito interessante. Se tu logras tu harmonia e tu haces tu trabalho, tu vas como também, de alguma maneira, impactando os outros. Ou seja, estamos todos conectados de alguma maneira, digamos assim. Igual, isso é uma aprendizagem para ti, digamos assim. Se tu tens uma harmonia em tu espaço e lá o outro não tem, é aprender a soltar também, aprender como dizer, bueno, cada um por lo suyo, né? Ou seja, às vezes há a ilusão do controle, né? Não, por que ele não organiza? Pero claro que há espaços comuns que deve haver acordos, né? Aí, às vezes, eu tenho 2 filhos também e essa, às vezes, é uma luta, né? Desde pequeno. Esse é um cuento, pero bueno, aí uno vai hasta um certo ponto e existe um assunto meu, um assunto do outro e um assunto do universo, né? Hay que soltar os assuntos, digamos assim. Então, isso. Muito bem. ¿Alguien mais tem alguma outra pergunta, algum outro comentário que queira
participar. Segundo, una pregunta. Estábamos hablando de los espacios cuando, pues, pedir permiso cuando se llega a un sitio nuevo. Sí. Pero, por ejemplo, en el caso de cuando uno va a buscar, por ejemplo, en mi caso, ¿sí? Llegó que mi apartamento, a pesar de que es un apartamento más o menos grande, pero veo que ya no estamos acá. Entonces, digamos como cuál sería ese primer paso, digamos como espiritual, como de organizar uno qué para empezar la búsqueda. Mira, yo voy a hablar algo que muchas veces yo hago, pero es como algo así que personal. Yo pido para mis guías, para que a vida se apresente el espaço adequado para que podamos crescer, para que podamos aprender. Ou seja, uno pide, né, que se manifeste, pide para esse potencial criador nosso, esse potencial de manifestação nosso que se abra, né? Tu pode chamar Deus, tu pode chamar energia divina, não sei, que mostre, que se manifeste o lugar onde vocês devem ir e mostrem para ti uma señal. ¿Dónde debe ser? ¿Con quién? Entonces, y te quedas atento. Muchas veces tú vas a ver, una persona va a te ofrecer algo, o tú vas a ver en algún lugar ese espacio. Cuando tú ir ver ese espacio, tenta verlo desde el corazón, no desde la mente. Tenta ver qué sientes ahí. Y también, às vezes os lugares têm uma energia residual, não? Às vezes tem coisas que ocorreram aí, não? Por isso, antes de eu entrar nos apartamentos, o que eu hago muitas vezes é uma defumação, um saumério. Ou seja, uma limpeza com humo. No último apartamento que eu fui, eu hice o saumério, daí o vigilante chegou e perguntou, de aí eu estava com meio apenado, né? Porque saiu um pocotão de humo. Daí o vigilante chegou para mim e disse, tu estava fazendo salmério, né? Ele mesmo já sabia que estava fazendo salmério. Foi Nicolás de Federman, Luiz, quando estamos allá. Então, é muito sano fazer um salmério uma vez por mês, principalmente em luna minguante na casa, e quando chegamos a um lugar novo, que vamos já viver aí, fazer um salmério, e em paralelo com o salmério, né? Hacer uma pequena oração por los espíritos del lugar, pedir permiso, dizer que tu queres vir, pido permiso para estar nesse lugar com minha família, que podamos ser felizes, assumimos, digamos, o compromisso de ser respeituosos também com o espaço, e já, desde o coração. Então, isso te recomendaria, Inácio. ¿Se quedou claro? Vale. Muchas gracias, sí, perfecto, gracias. A Olga também pôs aqui, pero essas coisas normalmente se refletem na família. O exemplo se sigue muitas vezes, hasta sem fazer esforços, sim. Uno começar com uno não pode cambiar o mundo, pero uno pode cambiar uno, sim? E com o exemplo de uno, isso vai generando uma ola. É como uma pedrita que tu tira no rio, não? Isso vai generando uma ola, uma ola. Então, é muito interessante isso. Bueno, já estamos aqui no horário, já passamos de las 8. Solo para comentarles assim rapidamente. Nós, no início do mês de junho, vamos lançar um maratón de 21 dias, que se chama el Maratón de Organização Tal del Tiempo, etapa ordenar. Então, nós vamos criar um grupo de WhatsApp, vamos fazer uma metodologia passo a passo, vamos mesclar as melhores metodologias, vamos ter técnicas de Feng Shui, vamos ter técnicas de personal home, vamos ter outras técnicas de reprogramação do inconsciente através de afirmações, meditação, material de apoio, para que podamos fazer essa metodologia de revolução e construir, digamos, um hogar, construir um sítio sagrado. Ou seja, então vamos ter aí
uma metodologia, vamos trabalhar em dupla, vamos ter 2 lives incluídas, áudios de apoio, diariamente eu vou enviar um áudio do grupo de WhatsApp para que vocês apliquem, com alguns tips. E basicamente o que vamos fazer são os 8 passos para a organização do espaço. Então, eu vou enviar para vocês depois por WhatsApp todas as informações práticas do maratón. O maratón tem uma pequena inversión, não é muita, pero chévere que vocês possam participar. Então, se querem atentos, na próxima semana vamos entregar provavelmente outra live complementária a esse tema, diferente da de hoje, complementar o tema. Pero entonces eso quería les contar para que vayan se preparando y están todos súper invitados al desafío 21 días. O sea, 21 días para tu transformar tu casa en un lugar sagrado. Entonces, vamos a utilizar desde Feng Shui, Personal Home, organizadores, uma metodologia que vai trabalhar desde a parte interna do crescimento personal e a parte externa com essas melhores metodologias. ¿Por qué 21 días? Para que podamos hacer algo intenso, o sea, algo definitivo, para cambiar a forma de pensar, a forma de actuar. Então, isso que queria como les compartir, e com isso vamos terminando a sessão de hoje. O sea, já são 8:10, já temos o horário avançado. Quero felicitar a cada um de vocês por esse